Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Episódios de violência nos estádios de futebol, envolvendo principalmente torcidas organizadas, mostram a necessidade de ações imediatas para barrar agressões que podem até terminar em mortes. Para analisar o tema, convidamos o promotor de justiça, Márcio Bressani, que atua na promotoria do torcedor do Ministério Público Gaúcho. Doutor Márcio, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. Há muito se debate a violência nos estádios de futebol. Esse assunto até tem ficado batido, corriqueiro, mas pela sua experiência, pela sua atuação na especializada do torcedor, como o senhor encara esse tema? Bom, Marco Aurélio, esse é um tema que, na verdade, domina o cenário, muitas vezes, do futebol, mas ele é de extrema importância que seja enfrentado tanto pelo Ministério Público quanto pelas demais instituições do poder público e também pelas instituições de direito privado, especialmente os clubes de futebol e a sociedade em geral. Na verdade, é nessa linha que segue o Estatuto do Torcedor, e é assim que nós temos trabalhado dia a dia, jogo após jogo, que o Ministério Público tem atuação nos juizados do torcedor nos estádios. A questão da violência propriamente dita, hoje ela está no contexto da nossa sociedade, é bem verdade, preocupa em todos os segmentos da nossa sociedade e também tem os seus reflexos, eventualmente, na questão do futebol. É certo que nós estudamos mais a fundo as questões que determinam essa violência no contexto dos estádios, mas vemos e percebemos no dia a dia que as medidas já tomadas pelo poder público e pelo poder público em conjunto com essas instituições de caráter privado, que são os clubes de futebol, elas têm mostrado resultados significativos no dia a dia, de modo que nós temos em dados, inclusive, como demonstrar a redução, na nossa experiência aqui no Rio Grande do Sul, especialmente, a redução desses casos de violência nas arquibancadas ou no entorno dos estádios. É lógico que a gente não descura de novas situações que possam vir a acontecer e por isso, e na verdade assim, nós damos atendimento ao viés também preventivo, dialogando com a sociedade em geral sobre essas questões, o viés preventivo que o Estatuto do Torcedor também nos traz quando diz que é obrigação de todos os que lá comparecem nos estádios cuidar, tratar dessas questões e prevenir atos de violência no entorno e dentro dos estádios de futebol. Pois eu ia lhe perguntar como o Ministério Público Gaúcho, né, e o Ministério Público Brasileiro como um todo, vem atuando para, pelo menos, estancar, diminuir essa violência nos campos de futebol. Bom, além dessa interlocução que eu já referi, nós temos aqui nos estádios, especialmente da capital do Rio Grande do Sul, estruturas próprias de juizado do torcedor, com promotorias instaladas no juizado, aonde um membro do Ministério Público está sempre presente para fazer frente a essas demandas que eventualmente aconteçam em dias de jogos. Além disso, nós temos também o desdobramento de eventuais casos acontecidos nos estádios com processos que são instruídos pelo mesmo promotor que atua no dia dos jogos. Dessa maneira, e com essa interlocução com a sociedade civil e também com torcidas organizadas, torcedores em geral, clubes e federações, o Ministério Público se prepara para que faça frente, para que desenvolva suas atribuições na repressão e na prevenção destes fatos que eventualmente têm acontecido nos nossos estádios. Mas eu gosto sempre de frisar que nós estamos num caminho de avanço nas conquistas pacificadoras e civilizatórias, na interlocução com todos esses agentes. Já se tem mostrado, a sociedade tem sentido isso, que cada vez mais os estádios de futebol, com a presença, o retorno especialmente de famílias, de mulheres, de crianças, além dos torcedores costumeiros, tem se tornado, dentro do sistema que nós vivemos hoje, de sociedade e da própria violência, um lugar bastante seguro para que as pessoas vão lá desenvolver as suas paixões e o seu lazer de maneira bastante sadia. Doutor Márcio, agora no mês de abril, durante 2 dias, promotores que atuam na área do torcedor em todo o Brasil estiveram reunidos
na sede do Ministério Público aqui em Porto Alegre, para justamente discutir e tentar diminuir, reduzir essa violência nos estádios. Qual foi o resultado desse encontro? Olha, o resultado é bastante proveitoso, especialmente desses encontros que temos nacionais, porque se trata de um grupo de promotores, um grupo nacional de promotores, que é vinculado ao Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça, ou seja, com representantes de todos os estados, que se reúnem semestralmente para discutir as questões próprias de cada um, mas as grandes questões do Ministério Público no que diz respeito ao Estatuto do Torcedor. Logicamente, como eu disse de início, nós nos preocupamos com as questões de prevenção da violência e de segurança nos ambientes do desporto no Brasil inteiro. Mas também o Ministério Público tem outras atribuições, além dessas meramente repressivas e até muitas outras no campo preventivo. E essas trocas de experiências, e aqui o Rio Grande do Sul serviu de recinto para a acolhida dessa reunião, porque temos aqui desenvolvido com os dois principais clubes do nosso estado medidas bastante profícuas nessas questões, especialmente preventivas, com iniciativas pacificadoras, como eu já disse, tais quais as reuniões preparatórias de clássicos Grenal, tais qual a torcida mista, que reúne pessoas de times diferentes para irem ao estádio, desde o deslocamento ao estádio de maneira conjunta, desde a assistência da partida também, de maneira conjunta, um respeitando o outro o tempo inteiro, de maneira a demonstrar para a sociedade em geral que nós estamos preparados já, em determinada medida, para resgatar esse espírito que é a questão lúdica e festiva do futebol, que deve prevalecer, de que as pessoas podem se deslocar conjuntamente ao estádio, devem torcer cada uma para os seus times, mas acima de tudo retornar com absoluta segurança para suas casas, para que possam fazer isso de maneira permanente, invocando até, estimulando que as novas gerações obedeçam e tenham esse hábito e esse estímulo de continuar indo aos estádios, contemplar a sua paixão clubística. O ex-goleiro do Grêmio e agora deputado federal Darley de Deus tem uma proposta que é a de impedir torcedores com histórico de agressões de entrar nos estádios. Eu não sei se essa proposta ainda tramita no Congresso Nacional, mas como o senhor promotor de justiça enxerga uma proposta apresentada como esta do deputado federal Darley de Deus? Bom, eu vejo com bons olhos todas as propostas que se debrucem sobre esse tema, independentemente da sua origem. E o Ministério Público sempre foi parceiro de debater essas questões, inclusive aquelas que tramitam no Parlamento, tanto aqui no Parlamento Gaúcho como no Parlamento Nacional. As questões, e eu tenho afirmado muito isso, de abordagem de prevenção à violência, elas partem também do Ministério Público, mas elas englobam a sociedade como um todo. E os clubes, nesse patamar de responsabilização, eles também têm uma responsabilidade bastante expressiva, porque as pessoas eventualmente envolvidas em atos de violência, no contexto dos estádios de futebol, elas são sim responsabilizadas no âmbito do juizado do torcedor aqui no Rio Grande do Sul. Mas, logicamente, estas medidas elas não têm um caráter perpétuo, até porque o nosso sistema jurídico penal não permite que se aplique, no âmbito mesmo do judiciário, penas de banimento, por exemplo, com caráter perpétuo e permanente. Aí que entra a importância da disposição dos clubes de entrar nesse debate, porque nós sabemos que são instituições privadas, logicamente com um caráter público, com alcance público, mas essencialmente instituições privadas que podem e devem, no entendimento do Ministério Público, nos seus regulamentos próprios, nos seus estatutos sociais, definir condutas que não serão permitidas naqueles âmbitos, inclusive projetando responsabilidades para aqueles que eventualmente cometerem condutas inadequadas no contexto do estatuto social. Portanto, o Ministério Público vê que os clubes têm sim, e já estão começando a discutir isso de uma maneira bastante séria,
lá naqueles âmbitos, os clubes têm a condição e o dever de fazer essa discussão interna para prevenir novos atos a partir de sanções administrativas a serem aplicadas aos seus torcedores, aos clubes vinculados. Como, por exemplo, uma pessoa que comete um ato no contexto de um estádio de futebol, ela não está sujeita tão somente à abordagem judicial em eventual caracterização de crime, mas também está sujeita a uma abordagem administrativa, ou seja, de ser responsabilizado pelo clube aonde ela se portou inadequadamente, de maneira inclusive a receber suspensão, demissão ou até exclusão do quadro social daquele clube. A partir destes debates e de iniciativas legislativas como essa, me parece que os clubes têm se apoderado dessas questões na preocupação de não permitir que atos que atentem contra a segurança dos demais torcedores sejam tratados de maneira menos relevante. E essa violência, ela não acontece só dentro dos estádios, ela pode acontecer na saída do estádio ou antes das torcidas entrarem também nos estádios. Inclusive chamou muita atenção em todo o país um confronto que aconteceu também no mês de abril em São Paulo, numa estação de trem, entre as torcidas organizadas da Gaviões da Fiel e Mancha Verde, antes do jogo Corinthians e Palmeiras. Como o senhor avalia também episódios como esses? Bom, a gente tem visto, é verdade, que a partir de medidas que têm sido adotadas de responsabilização, parte dessa violência que se localizava nas arquibancadas do estádio tem migrado para o entorno dos estádios. Mas isso não impede que o Ministério Público tome as medidas cabíveis também, porque o Estatuto do Torcedor prevê que fatos de violência causados no entorno dos estádios, no deslocamento de torcidas inclusive, eles são responsabilizados no âmbito do juizado do torcedor, e assim tem se feito inclusive com punições de torcedores e torcidas organizadas por fatos como esse. A questão, especialmente da torcida única que está caminhando no estado de São Paulo para a escolha, e foi uma medida de emergência tomada, se não me engano, até o final deste ano, em razão da reincidência de atos de enfrentamento entre duas torcidas de clubes diferentes. Me parece que, como eu disse, é uma medida de emergência por uma situação drástica lá ocasionada, mas que aqui, pelas experiências que nós temos tendo nas questões preventivas, nós buscamos evitar, deixar isso como último recurso. Há não muito tempo atrás, antes de se debater caminho do gol, torcidas mistas, organizações e cadastramentos de organizadas, é bem verdade, nós chegamos aqui no Rio Grande do Sul muito perto de uma decisão drástica como essa de clássicos Grenal com torcidas únicas. O que nós vimos que a partir dessas medidas preventivas que temos adotado, a questão da torcida única ela tem sido rechaçada de uma maneira até positiva, porque me parece que o espetáculo perde em muito com essas questões de unificar num estádio sempre a torcida tão somente do time da casa. Uma das pessoas que inclusive defendeu há muito tempo a ideia da torcida única nos clássicos em São Paulo foi o ex-promotor de justiça Fernando Capeça, e hoje político, né, em São Paulo. Há muito tempo se tenta, né, combater essa violência com a torcida única. A mim me parece que não seria o caso aqui no Rio Grande do Sul, inclusive porque a mensagem que pode se ficar de uma adoção de uma medida como essa é de empoderamento de uma torcida específica, a torcida do time da casa, e enfraquecimento do espetáculo como um todo, especialmente da convivência pacífica que nós temos tentado preservar. Logicamente, também se deve analisar a questão de que muitas vezes as próprias torcidas de um mesmo clube entram em confronto, uma situação que não seria resolvida por uma medida como esta. Então, o que se tem trabalhado de maneira efetiva é
a responsabilização, a efetiva punição de torcedores e torcidas envolvidas em atos de violência e preservação do espetáculo como um todo e da sociedade como um todo, que contempla esses clássicos de maneira bastante importante. A gente pode perceber, nesta experiência deste último ano, que nós temos cada vez mais, hoje, avançado em questões de instrumentalização de torcedores que podem cada vez mais retornar ao estádio com seus instrumentos de torcida, com bandeiras, com faixas, com flâmulas, com o que entenderem adequados, logicamente respeitando as questões de segurança. E também se pode, a partir disso, criar um caminho para a retomada, inclusive, do aumento da participação da torcida adversária nos clássicos ocorridos aqui em Porto Alegre. Uma medida que parecia tão longe, mas que agora, a partir destas outras medidas anteriores, tem se mostrado cada vez mais pertinente. Se nós continuarmos nesse caminho até então trilhado e já de algumas medidas consolidadas, me parece que é uma discussão que se aproxima de avanço no número de torcedores visitantes, que sem dúvida nenhuma, será, se isso efetivamente acontecer, um avanço e uma conquista da sociedade gaúcha como um todo. Agora, me parece que essa violência produzida fora dos estádios, ela é produzida por uma minoria da torcida organizada. Agora eu lhe pergunto, quem é que paga esse prejuízo do vandalismo contra terminais de ônibus, de trens? Quem paga isso? Bom, sem dúvida nenhuma é uma minoria, sim, que tem se mobilizado para atos de violência e cada vez mais isso tem ficado claro a cada atitude e reunião que tomamos para esclarecer os fatos e até mesmo pela responsabilização processual de pessoas identificadas cometendo esse tipo de delito. O que nós temos ajustado com clubes e torcidas é de que a sociedade como um todo não pode suportar esse prejuízo que é causado por determinadas pessoas identificadas com determinadas bandeiras. A partir destas identificações de pessoas, torcedores e tudo mais, logicamente se busca, e o Ministério Público tem buscado trazer essa discussão vivamente para essas reuniões, é de que torcedores individualmente, torcidas coletivamente organizadas quando envolvidas e os próprios clubes é que deverão fazer jus a estes atos de violência, a reparação patrimonial dos atos de violência, porque efetivamente também não é aceitável que empresas públicas, inclusive, muitas delas, que prestam o transporte e deslocamento, sofram o prejuízo patrimonial de determinadas condutas individuais. Então é nesse caminho que o Ministério Público tem andado, em tornar estes prejuízos eminentemente privados também, seja pessoalmente de torcedores, seja coletivamente de torcidas organizadas nos moldes da responsabilização prevista no Estatuto do Torcedor, ou até mesmo com o suporte pelos clubes que disponibilizam aos seus torcedores esse tipo de transporte. Aqui em Porto Alegre nós temos o clássico Grenal, inclusive a rivalidade é muito grande. Para os telespectadores entenderem como é preparado essa segurança nos dias desses jogos, principalmente caminho do gol, que é uma novidade, assim como a questão da torcida mista. Para que as pessoas conheçam, quem eventualmente ainda não conhece, e esse também foi um dos motes daquela reunião que tu me perguntaste, da reunião nacional que congregou vários colegas de outros estados aqui, que puderam tomar contato com essa nossa realidade. As reuniões e a interlocução do Ministério Público com os clubes e até mesmo dos clubes entre si, é importante que se diga, ela é muito salutar. Estas aproximações, a partir do início dessas reuniões, que são feitas, inclusive também com a participação da Brigada Militar, ela demonstra o esforço coletivo para a preservação do espetáculo. E mostra também aos torcedores envolvidos na questão da paixão clubística que todos estão conjugados para que as coisas ocorram da maneira mais segura possível e até, de alguma forma, desarmem os torcedores que vão com o espírito, usam a rivalidade para transbordar as suas atitudes de violência.
Não é este o objetivo, é mostrar que os dois principais clubes da nossa cidade estão irmanados nas questões preventivas e de segurança. E a partir disso, desta congregação, nós já temos um sem número de reuniões acontecidas. Nós podemos, a cada vez que nos reunimos, repensar as medidas já adotadas e projetar outras para o futuro, de modo sempre a preservar a segurança das pessoas que vão até o espetáculo. E o cadastramento dos torcedores previsto no Estatuto do Torcedor, ele perguntou mais a questão também da identificação biométrica. Havia um projeto né, para ser feito no Beira-Rio e também na Arena do Grêmio. Justamente a partir desta interlocução, dessa aproximação do Ministério Público com os clubes e dos clubes entre si e também com a Brigada Militar, se identificou a necessidade de dar maior efetividade às disposições do Estatuto do Torcedor no que diz respeito ao cadastramento de torcidas organizadas. E nesse sentido, inclusive, a partir da responsabilização promovida pelo Ministério Público em relação a atos de violência das torcidas de ambos os clubes, os dois se disponibilizaram a começar a implementar, com um cronograma ajustado, mecanismos de controle efetivo de torcedores, para que se tivesse a precisão de eventuais envolvidos em atos de violência. Então, num primeiro momento, tanto o Esporte Clube Internacional quanto o Grêmio Futebol Porto Alegrense estão fazendo o cadastramento de seus torcedores, especialmente dos organizados, para que nos seus acessos eles já sejam previamente identificados, até como forma de preservar os bons torcedores. Não é uma medida antecipatória e punitiva, na verdade é uma medida preventiva e de asseguração dos torcedores que estão agindo adequadamente nos estádios. Num segundo momento, essa identificação, a ideia é que ela progrida para uma identificação efetivamente biométrica e que, inclusive, num futuro, possa permitir, nessa interlocução entre clubes, quando aconteçam clássicos grenais, que um clube informe a outro clube quem são os seus torcedores que se deslocarão até lá, para que eles tenham todo o serviço de segurança lhes direcionado, de maneira a prevenir e a assegurar o seu deslocamento com tranquilidade de um estádio para outro. Ou seja, o que se consegue a partir de medidas como essas, preventivas, é valorizar o torcedor que está disposto a ir aos estádios e de se portar adequadamente, oferecendo-lhe inclusive um transporte adequado, uma recepção de segurança adequada e a permanência com segurança nos estádios, usando principalmente essas questões de cadastramento biométrico, onde, quem sabe num futuro não muito distante, o torcedor do Grêmio que vai ao estádio Beira-Rio e o torcedor do Inter que vai à Arena do Grêmio possa, com a sua própria carteirinha, acessar a catraca com segurança do time rival. Nós estamos chegando ao final do programa, doutor Márcio, mas o senhor tem 1 minuto para suas considerações finais. Olha, Marco, nesse âmbito das discussões dos debates a respeito da segurança e dos atos de prevenção à violência, nós temos, o Ministério Público tem se colocado absolutamente aberto com diálogo com a sociedade. A Promotoria do Torcedor tem por hábito receber presidentes de clubes, federações, dirigentes em geral, mas especialmente também torcedores e integrantes de torcidas organizadas, para que esse debate seja efetivamente amplo e que se possa conhecer nesse diálogo todas as posições de cada um dos envolvidos, para que nós possamos ajudar na interlocução e fazer cumprir o papel do Ministério Público previsto no Estatuto do Torcedor. Logicamente, alguns temas são mais áridos, especialmente os de que envolvem as questões da segurança pública, do que outros. E o enfrentamento e o diálogo, ele é feito de maneira bastante aberta e direta. O Ministério Público tem por missão dar cumprimento às diretrizes do Estatuto do Torcedor e assim fará, sensibilizando e conversando com a sociedade em geral a respeito das medidas preventivas que são necessárias, mas também deixando claro que
em acontecendo atos de violência, eles não serão tolerados e o Ministério Público toma, como tem tomado, todas as providências para efetiva responsabilização, especialmente, inclusive, penal, das pessoas ali envolvidas. Isso demonstra que nós estamos abertos ao diálogo, mas também seremos intolerantes com as questões de violência, porque a abertura do debate ela serve para as questões preventivas. A partir do momento da ocorrência de fatos graves, como nós já tivemos e temos tido cada vez menos a partir dessas medidas, elas terão as medidas legais, energicamente tomadas pelo Ministério Público. Ok, promotor de justiça Márcio Bressani, que atua na especializada do torcedor no Ministério Público Gaúcho. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado, fico à disposição. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!